que tem a ver Dragon Ball, Havaí e Brasil? Fica aí que eu vou te contar essa história. Mas antes da gente continuar, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber o aviso quando tiver vídeo novo. Bora lá! Fala galera, meu nome não é Juca e esse aqui é o canal História Maluca. Hoje eu vou falar sobre uma história bizarra de quando Dom Pedro I recebeu um Kamehameha. Primeiro eu vou começar falando do nosso querido Goku, o protagonista da série Dragon Ball, criada por Akira Toriyama em 1984 e publicado inicialmente na Shonen Jump, que era uma revista muito importante aí para divulgar os animes que todo mundo conhece hoje. Com o sucesso da publicação, acabou sendo criado o anime, que virou todo esse sucesso, que evoluiu depois para Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, milhares de fãs. Todo evento nerd que você vai tem alguém fazendo cosplay de algum personagem do Dragon Ball. E com certeza você algum dia juntou forças para ver se virava um Super Saiyajin. Você lembra que o golpe principal dele é o Kamehameha? Qual que é a história? O que significa Kamehameha em japonês? Não significa nada, porque não é uma palavra japonesa. Segundo o relato do próprio Akira Toriyama, a esposa dele viu essa palavra numa revista, achou legal e sugeriu para ele como um nome de um golpe. O Toriyama achou que combinava, colocou na série e acabou virando uma das grandes marcas do personagem Son Goku. Se não é uma palavra japonesa, então de onde vem o termo Kamehameha? Na verdade, Kamehameha foi o clã que fundou o Reino do Havaí. É mesmo? O Reino do Havaí foi uma nação soberana que existiu entre os anos de 1795 e 1893. E se você nunca viu no mapa como é o Havaí, ele na verdade ele é uma linha de ilhas, né? Ele faz como se fosse uma vírgula de ponta cabeça, um acento talvez. Antes de se tornar um reino, cada ilha tinha chefes tribais que comandavam as regiões separadamente, às vezes numa mesma ilha, que inclusive a maior ilha se chama Havaí. Tudo isso muda quando o chefe Kalani Paiauê Wohi Okalekini Kealikui Kamehameha Oyolani Ikayukapu Kauika Liholiho Kuniwakae, mais conhecido como Kamehameha, unificou todas as ilhas. Ele partiu da ilha do Havaí, que é onde ele era o chefe territorial, e através de alianças e guerras e acordos, ele conseguiu pela primeira vez unificar todas as ilhas com um mesmo sistema de governo, facilitando o comércio entre as ilhas, né? Elas ficam bem isoladas lá no final das ilhas do Pacífico, né? A região da Austronésia. O Havaí é praticamente uma das últimas ilhas, né? Ela está próxima até dos Estados Unidos, de certa forma. Parte dessa unificação incluiu a criação de um sistema hereditário de comando. Por quê? Eu sei lá, porra. O Kamehameha entendia que para manter as ilhas unidas tinha que ter um líder único, num cargo hereditário, e com os grandes chefes das outras ilhas atuando como agentes do governo, como ministros, secretários, lógico que usando outros nomes, né? Tô dando os nomes que a gente conhece contemporaneamente. O Kamehameha I reinou de 1795 a 1819, quando foi sucedido por seu filho Kamehameha II. Kamehameha II era mais conhecido como Liholiho, mas ele tinha um nome mais ou menos comprido igual ao pai dele, e o seu reino foi bem curto, durou só 5 anos. Só que o impacto que isso teve na cultura havaiana foi gigantesco. Ainda no reino de seu pai, Kamehameha I, o primeiro contato com europeus foi feito através da expedição do capitão britânico James Cook, que inclusive foi morto no Havaí. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. A partir desses primeiros contatos, a presença estrangeira cada vez mais aumentava, né? Desde neerlandeses... Não, como é que fala? É neerlandês em português, né? Desde neerlandeses, britânicos, franceses e, em breve, estadunidenses. Parte desse processo de abrir a cultura, entre aspas, havaiana para o mundo, consistiu dele proibir a religião antiga que era praticada pelo povo das Ilhas Havaianas há séculos. O Kamehameha II teve uma morte prematura, que eu vou falar um pouco mais sobre ela no final do vídeo, e então ele foi sucedido pelo seu irmão, Kamehameha III. Kamehameha III foi o que ocupou o cargo de rei do Havaí por mais tempo, quase 30 anos. Dentro do seu governo houve uma mudança muito importante. O Reino do Havaí ele era uma monarquia absolutista, ou seja, todas as decisões
vinham do rei, e no reino do Kamehameha III, o sistema de governo mudou para uma monarquia constitucional, onde foi formada uma assembleia, como se fosse um congresso, e os outros líderes tribais tinham alguma força para influenciar também o governo, né, para descentralizar um pouco o poder que o rei tinha no reino do Havaí. Além disso, Kamehameha III, ele tentou manter o equilíbrio entre as influências externas e a manutenção das culturas originais das Ilhas Havaianas. E ele também é considerado responsável pelo grande processo de modernização do reino do Havaí. Kamehameha III morreu aos 40 anos e foi sucedido pelo seu sobrinho, o primeiro Kamehameha a já ter um nome ocidentalizado. Ele era conhecido como Alexander Liholiho antes de se tornar Kamehameha IV. Além de sobrinho do rei anterior, ele era neto do primeiro rei do Havaí. Nesse meio tempo já existia um processo onde colonizadores americanos que já estavam bem estabelecidos no Havaí, com plantações gigantescas e alguns complexos industriais. Então o Kamehameha III acelerou muito a dominação que os estrangeiros tinham sobre os interesses do reino do Havaí. O Kamehameha IV, ele tentou parar com esse processo. Ele queria manter a independência do reino do Havaí e não se entregar a ser apenas um pedaço dos Estados Unidos. Parte desse processo de resistência incluía a retomada forte dos hábitos religiosos antigos dos havaianos, né? Ele foi um rei um pouco menos cristão que os anteriores. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ele inclusive tentou criar um trato com os Estados Unidos que fosse mais equilibrado, onde mantivesse a independência do reino do Havaí e acordos comerciais fossem feitos entre os dois países. Porém, o lobby de plantadores de cana-de-açúcar dos Estados Unidos que atuavam no Havaí impediram que o Congresso americano topasse esse acordo. Kamehameha IV morreu aos 29 anos de idade de asma crônica e foi sucedido pelo seu irmão Kamehameha V. Esse seria o último dos Kamehamehas. Esse último Kamehameha veio pra de vez o negócio. Ele criou leis onde ele abriu espaço para estrangeiros atuarem no parlamento do reino do Havaí. Ou seja, cidadãos não havaianos agora tinham um poder político dentro do governo havaiano. Você é maluco, é? Isso foi muito importante para acelerar o processo de anexação das Ilhas Havaianas como inicialmente um território dos Estados Unidos. O quinto Kamehameha tinha muitos problemas, era muito mulherengo, bebia demais. Você ingeriu bebida alcoólica hoje? Talvez. E você aí, bebeu? Porém, ele tinha um problema muito maior. Ele não gerou um herdeiro, ou seja, a dinastia Kamehameha não tinha ninguém para assumir o posto de rei do Havaí. Então, quando ele morreu, o que aconteceu? O conselho, né, o parlamento lá do reino do Havaí, elegeu um novo rei. Esse novo rei seria William Charles Lunalino, conhecido como Rei Lunalino. Ele era sobrinho neto do Kamehameha I. Ele, ao contrário do rei anterior, tentou novamente retomar a soberania do reino do Havaí e também se apegar à manutenção das tradições havaianas. Então ele tinha muitos embates com esse parlamento que agora era dominado por quase uma maioria de estrangeiros. Lunalilo, assim como o Kamehameha V, gostava também muito de uma biritinha, era alcoólatra. É igual, então não tenho o que falar. E acabou morrendo relativamente cedo, aos 39 anos, de tuberculose pulmonar. O sucessor de Lunalilo foi Kalakaua, o último rei do Havaí, porém o seu penúltimo monarca. Kalakaua tinha fama de festeiro. Tô chapado até agora com essa porcaria. Gostava de tocar um ukelele, fazer uns banquetes, se amigava lá muito com os estrangeiros. Então, durante seu reino, o processo de dominação política dos não havaianos acelerou muito, ao ponto que eles já estavam praticamente comandando o governo. Quando Kalakaua morreu em São Francisco, na Califórnia, no ano de 1891, enquanto fazia uma viagem diplomática tentando melhorar um pouco as condições que o Havaí teria nesse trato de anexação, houve uma grande e rápida movimentação política nas Ilhas Havaianas para impedir que a monarquia sobrevivesse. Então a grande luta dos estadunidenses que queriam capturar o Havaí como um território próprio foi contra a rainha Liliuokalani. Senhora? Ela reinou apenas 2 anos, sofrendo muita oposição do parlamento do reino havaiano e, inevitavelmente,
ela foi derrotada e o Havaí foi anexado inicialmente como um território dos Estados Unidos da América e muito tempo depois seria elevado à condição de Estado. O fim do reinado dessa rainha marca o fim do reino do Havaí. Mas tem uma curiosidade muito legal. Essa última rainha, ela deixou uma herança para a cultura popular, que é o seguinte: a rainha Liliuokalani, além dela escrever sobre o Havaí, sobre a vida dela, ela também compôs uma das músicas que mais remetem ao Havaí, que você já deve ter escutado em filmes, em desenhos do Pica-Pau, nos Simpsons, em qualquer lugar, porque essa é aquela música clichê para falar que é o Havaí. Aquela que é mais ou menos... Eu vou botar ela aqui pra tocar porque é royalty free. O nome dessa música é Aloha Oi, que poderia ser traduzido como Adeus a Você. Muito simbólico para a última rainha que estava partindo então do antigo reino do Havaí. Tá bom, mas peraí, e o Dom Pedro I? Onde é que ele entra nessa história? O Goku foi no Brasil e deu um Kamehameha no nosso imperador, foi isso? Na verdade não é bem assim. O Kamehameha II, que agora eu faço questão de falar o nome completo dele, Kalaninui Kualiholiho Ikekapu Iolani. Esse era o nome de batismo. Aí quando ele virou rei, o nome dele mudou para Kalani Kaleiamoku Okaiwikapu Olaameia e Kauikauekuyu Ahilapalapa Keali e Kauinamoku Okahekili Kaluninui I Mamau Iolani I Ka Liholiho, conhecido carinhosamente como Liholiho. Vivendo esse período de, digamos assim, colonização, né, que o Havaí sofria, o Liholiho tentou se amigar com algumas nações. E aí ele decidiu que ele precisava ir para Londres para conversar com o rei George IV e tentar criar laços diplomáticos entre o Havaí e o Reino Unido, além de laços comerciais e por aí vai. Aí se você olhar no mapa aqui, o caminho mais fácil de chegar no Reino Unido é passando pelo Estreito de Magalhães, lembrando que na época não existia ainda o Canal do Panamá, e subindo o Oceano Atlântico em direção ao Reino Unido. Uma das paradas que o Liholiho fez para reabastecer, descansar, foi no Rio de Janeiro. Então foi em fevereiro de 1824 que o nosso imperador Dom Pedro I recebeu o Kamehameha, mas era o rei do Havaí. Como presente para os visitantes, Dom Pedro I ofereceu ao rei havaiano uma espada com um diamante incrustado. Em troca, o rei Kamehameha II ofereceu para o Dom Pedro I um arruula. Isso era um ornamento tradicional de grandes líderes do Havaí e tinha uma grande simbologia para a cultura havaiana. A parte triste aí dessa história é o seguinte: esse arrulu fazia parte do acervo do Museu Nacional e foi perdido naquele grande fogo que aconteceu em 2018. Vai, Brasil! Adoro! Ou seja, Dom Pedro I recebeu um Kamehameha em troca de nada. Concluindo a jornada do Liholiho, ele continuou sua viagem até o Reino Unido. Chegando no Reino Unido, foi recebido com todas as honras que um líder de Estado merecia, né, na época. Porém, ele, sua esposa e toda a sua trupe foram contaminados com sarampo, porque eles ainda não tinham tido contato com o vírus, então eles tinham nenhuma imunidade. Kamehameha II viria a falecer no dia 14 de julho de 1824. E como ele estava como visitante real do Reino Unido, o governo britânico fez todo o procedimento para preservar os corpos e enviar de volta para as Ilhas Havaianas para que pudesse ser feito o enterro conforme os costumes havaianos. Então é isso, foi assim que o Pedro I recebeu um Kamehameha. Então eu te contei a história de como Akira Toriyama inventou o golpe do Goku, te contei um pouco resumido a história do Reino do Havaí, que foi um reino independente que existiu no século XIX, e te contei também como foi a visita de um desses reis havaianos ao Brasil durante o período imperial, quando o nosso líder era Dom Pedro I.
E esse foi o episódio de hoje, galera. Valeu pra quem ficou até o final. Lembrando, curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho pra ser avisado quando tiver vídeo novo. Te vejo na próxima. Right.